Basicamente, só dizendo para vocês tomarem muito cuidado se assistirem às lives do presidente da República, porque ele fala coisas completamente desconectadas da realidade e que podem representar um risco real para a saúde das pessoas em relação à cloroquina e para a saúde no nosso meio ambiente em relação à Amazônia. Olá pessoal, a partir de agora, menos emoção e mais razão. Se você gostar desse vídeo, aproveita para deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e compartilhar o vídeo com seus amigos. Ô, gente, eu tô aqui começando esse vídeo meio arrependida, porque eu assisti a uns trechos da live do presidente da República e aí é difícil a gente escolher um tema para abordar, entendeu? Porque tem tanta coisa que a gente pode falar que aí escolher um para um vídeo curto fica complicado. Primeira coisa que eu queria dizer para vocês é que, muito embora não seja esse o tema desse vídeo, eu acho importante a gente fazer essa consideração para dizer que o raciocínio do presidente da República sobre a cloroquina é um raciocínio que não vale. Basicamente, ele pegou ali a caixinha de cloroquina e falou: não sei por que continuam aqui proibindo o uso da cloroquina para o coronavírus, embora não exista comprovação científica de que funciona, também não tem comprovação científica de que não funciona. Pois é, Jair Bolsonaro, mas é que a coisa não funciona dessa maneira. As pesquisas científicas são feitas para avaliar se determinado medicamento é eficaz para enfrentar determinada condição clínica, não é o inverso. Então eu achei muito bom o artigo do Renato Terra hoje na Folha, falando o seguinte: é como se eu dissesse para vocês, olha, se você tiver com gonorreia, toma todinho. Não tem comprovação científica de que funciona, mas também não tem comprovação científica de que não funciona. Contra a rubéola, patinetes elétricos. Contra o sarampo, sucrilhos. Para curar o reumatismo, bananinha. E aqui a gente falando de todinho, bananinha, sucrilhos, patinetes elétricos, a gente ainda vai deixar muito claro um outro problema da fala do presidente Jair Bolsonaro. Enquanto todinho, bananinha e patinete elétrico não tem efeito colateral, a cloroquina tem. Então a gente precisa de pesquisas científicas mostrando que tomar cloroquina é eficaz para combater o coronavírus, porque a pessoa que tomar cloroquina, ela está sujeita a experimentar o efeito colateral. Deu para entender o tamanho da irresponsabilidade do presidente? Bom, mas tá. Esse não era o tema do vídeo, em princípio. Em princípio eu ia falar da Amazônia também, o quê? Por causa das falas do presidente Jair Bolsonaro, que diz basicamente o seguinte: você desmata todo ano e não tem problema nenhum, só que a área ali é tão fértil que se você de um ano para outro não trabalhar, volta a mata nativa, e se você desmata de novo, dizem que houve desmatamento. Então basicamente ele está falando que é uma mentira, que não tem desmatamento na Amazônia, tá? Somos o tempo todo acusados injustamente de maltratar o meio ambiente. Imprensa fraudou números para criticar o governo. Aqui, de novo, o presidente Jair Bolsonaro falando de uma fraude, igual a fraude na eleição de 2018, né? Faz quanto tempo que ele falou que ele ia apresentar a prova da fraude na eleição de 2018? Faz bastante tempo, não é? Foi antes da pandemia, de começar a pandemia, acho que começo de março. Vamos colocar aqui do lado, gente, quantos dias faz que o presidente Jair Bolsonaro disse que ia apresentar provas da fraude da eleição de 2018? Bom, tá, então basicamente o que o presidente está dizendo é que os dados sobre o desmatamento na Amazônia são falsos, que a imprensa frauda os dados aqui e aí manda para a imprensa internacional e a imprensa internacional repercute dados falsos. Ele não tem culpa nenhum, não existe desmatamento na Amazônia, tá todo mundo errado, quem tá certo é ele é o único que conhece a verdade, todo mundo tem um complô para impedir ele de fazer tudo que ele quer para o bem do povo brasileiro. É o mesmo discurso para tudo, né? Em relação ao coronavírus, ele não pode fazer nada porque o Supremo não deixa, o que é uma mentira, porque não é esse o teor da decisão. E agora, em relação à Amazônia, ele também não tem culpa de nada, porque a Amazônia está plenamente preservada, as pessoas é que estão mentindo sobre os dados. Nesse ponto sobre os dados, eu acho importante a gente rememorar um pouquinho aqui o que aconteceu durante a gestão Bolsonaro com os dados relativos ao desmatamento na Amazônia. No ano passado, assim que foram divulgados os dados do INPE sobre o aumento no número de queimadas, criou-se uma super tensão no governo que resultou na exoneração do ex-diretor do INPE, o Ricardo Galvão. Eu lembro muito bem, porque foi um dos primeiros vídeos que eu fiz nas redes sociais, que na época, quando os primeiros dados foram divulgados pelo INPE, a galera que apoia o governo de Jair Bolsonaro começou a criticar os dados do INPE usando dados da NASA. Só que aí, poucos dias depois, a própria NASA confirmou os dados do INPE.
Naquela época, eu também postei repetidas vezes uma entrevista, um debate que foi feito entre o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e o ex-diretor do INPE, Ricardo Galvão, no qual o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, diz, no mesmo programa, ele diz, em duas oportunidades distintas. Primeiro, nós nunca dissemos que os dados eram mentirosos. Depois, os dados são mentirosos. Bom, enfim, depois da exoneração do Ricardo Galvão e de toda essa controvérsia falando que os dados eram mentirosos e tal, e aí quando não tinha mais como falar que os dados eram mentira, aí começou aquele discurso de quem era o culpado pelo desmatamento na Amazônia, que nunca é o presidente da República, é sempre, naquela época era o Ongueiro, até o Leonardo DiCaprio, coitado, ficou com a culpa. Nessa última semana, eu já falei para vocês isso no vídeo em que eu discuto como o Bolsonaro está atrelando os militares a questões muito sensíveis do seu governo. E, de novo, a coordenadora geral de observação da terra do INPE é exonerada. A gestão Jair Bolsonaro, de fato, tem um problema com dados. Vou lembrar vocês também que quando a gente começou a falar muito sobre o número de mortes, o número de infectados pelo coronavírus aqui no Brasil, o governo tentou esconder os dados relacionados à pandemia. Tanto é que agora existe um consórcio de veículos de imprensa para manipular esses dados, porque as pessoas passaram a desconfiar dos dados oficiais. A verdade é que mesmo durante a pandemia, o desmatamento na Amazônia aumentou. No mês de abril, o desmatamento na Amazônia aumentou 63,75% em relação ao mesmo mês do ano anterior. Em relação a março de 2020, o aumento foi de 24,2%. Segundo dados do Amazon, o desmatamento na Amazônia no mês de abril foi o maior dos últimos 10 anos. Outra coisa muito interessante é, em virtude da pandemia, muito se falou da diminuição nos índices de emissão de carbono, porque diminuiu a atividade industrial e aí, consequentemente, o índice de emissão de carbono caiu na maior parte do mundo, mas isso não aconteceu no Brasil. Dados do Observatório do Clima mostram que a gente deve experimentar uma alta de 10 a 20% na emissão de gases de efeito estufa em virtude de não ter cessado a principal fonte de emissão desses gases no Brasil, que é o desmatamento. Ou seja, durante a pandemia, o Brasil parece ter feito exatamente aquilo que sugeriu o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, na reunião ministerial. O Brasil passou a boiada. E aqui algumas observações muito importantes. As pessoas costumam dizer que a Amazônia não pega fogo porque ela é um ecossistema úmido. De fato, por ser um ecossistema úmido, a Amazônia não pega fogo naturalmente, como é o caso do Cerrado ou das florestas na Califórnia, por exemplo. Agora, se alguém derrubar a mata e tacar fogo para limpar a área desmatada, ela pega fogo, entendeu? Então, assim, é diferente você não pegar fogo naturalmente e você não pegar fogo quando alguém propositalmente coloca fogo. E vale dizer, essa conduta de derrubar a floresta e depois tacar fogo para poder limpar ali e transformar em pasto, empobrece o bioma, desequilibra o ecossistema e impede a agricultura sustentável. E vale dizer, essa conduta de derrubar a vegetação nativa e depois tacar fogo para limpar a área, ela prejudica o bioma, empobrece a terra e impede uma agricultura sustentável. Eu vou ler aqui para vocês uma colocação muito importante de uma pesquisadora brasileira na Universidade de Oxford, a Erika Beringer. Ela diz o seguinte: é preciso que alguém coloque fogo na Amazônia. Ao contrário de ecossistemas como o Cerrado, a Amazônia não evolui com o fogo, ele não faz parte da dinâmica dela. Isso significa dizer que não faz nenhum sentido você falar que depois de um ano tá tudo recuperado ali, tá tudo certo. Segundo essa pesquisadora, aqui eu tô me alicerçando nos especialistas, a gente precisa de décadas ou até mesmo de centenas de anos para que as florestas se recuperem de um incêndio. Por isso, ainda que se diga que o presidente não estava falando especificamente de áreas que ainda têm vegetação nativa, tá? É muito importante que essas falas sejam feitas com responsabilidade, porque isso pode fazer com que as pessoas, de forma equivocada, pensem que se você derrubar a vegetação nativa da floresta e tacar fogo para limpar uma área, em um aninho aquilo ali pode estar recuperado. Não é assim que funciona. E esse tanto de tempo que demora para a floresta se recuperar é um indicativo de que a gente precisa se preocupar, porque se a gente desmatar demais, a gente pode sofrer as consequências disso durante muitos e muitos e muitos anos até que a floresta se recupere. Então é um assunto mais delicado do que o presidente da República está fazendo parecer. Bom, como vocês sabem, eu já contei para vocês em vídeos recentes que essa gestão da política ambiental feita pelo governo Jair Bolsonaro tem sido muito criticada internacionalmente.
recentemente. E tem sido muito criticada por um pessoal que coloca dinheiro no Brasil. Então começou a chamar a atenção não só do pessoal que de fato está preocupado com a saúde da Amazônia, mas também do pessoal que está preocupado em continuar recebendo dinheiro que vem de fora. Fundos de investimento que gerenciam cerca de 4 trilhões de dólares, ou seja, mais de 20 trilhões de reais, eu não consigo nem imaginar essa quantidade de dinheiro, já pediram abertamente que o Brasil suspenda o desmatamento na Amazônia. E isso porque esses fundos indicam que as emissões de carbono e as perdas de biodiversidade representam um risco sistêmico para os seus portfólios. O que é importante a gente perceber é que a questão ambiental, embora a Amazônia esteja na maior parte aqui no Brasil, ela não diz respeito só ao Brasil. Porque quando você prejudica um ecossistema, mesmo que você esteja falando de uma floresta situada dentro do território brasileiro, na verdade você vai causar efeitos no mundo inteiro. É mais ou menos o raciocínio que a gente desenvolveu quando a gente estava falando do vírus na pandemia. Não adianta subir muro, entendeu? O vírus não respeita o muro. E o meio ambiente funciona da mesma maneira. A gente pode falar de coisas que acontecem aqui dentro do Brasil, mas que vão ter consequências no mundo inteiro. Fora essa questão da preocupação com o meio ambiente, os outros países também estão preocupados com uma questão relativa ao aumento do valor da produção. Basicamente, dizendo o seguinte: se você protege o seu meio ambiente, você precisa, para produzir, respeitar determinadas regras que vão encarecer o seu custo de produção. E aí você, obviamente, não quer competir com alguém que, por não respeitar regra nenhuma, consegue produzir de forma mais barata. O país, portanto, que não respeita as regras de proteção ambiental, ele está roubando nesse jogo, entendeu? Ele pratica o que a gente chama de dumping ambiental. Então vamos lá, tá todo mundo aí competindo por um mercado que é cada vez mais global. Aí você fala, pô, eu aqui, respeitando o meio ambiente, que é um problema que deveria ser preocupação de todos nós, porque a gente não consegue colocar muros para separar cada país, enfim, pela forma como lida com o seu meio ambiente, certo? Então se eu estou respeitando essas regras, que são importantes para todo mundo, e por isso o meu processo aqui de produção, ele se encareceu, não faz nenhum sentido que eu tenha que competir com você, que está destruindo o seu meio ambiente sem respeitar regra nenhuma, porque você obviamente está tendo uma vantagem indevida. Contei para vocês no vídeo sobre os militares que o Mourão, que é o chefe do Conselho da Amazônia, fez uma reunião para tentar apaziguar esses ânimos e apresentar aí soluções para a questão brasileira, mas também as soluções apresentadas estão sendo muito criticadas, e participou o ministro Ernesto Araújo, a ministra Tereza Cristina e também o ministro Ricardo Salles, que teve a sua postura muito questionada desde aquele vídeo em que ele fala de passar a boiada, mas ontem o presidente Jair Bolsonaro já falou que ele fica no ministério e disse que ele estava querendo dizer outra coisa quando falou de passar a boiada, então passou ali um pano para a afirmação do ministro Ricardo Salles. E aí fica muito claro que a gente já falou sobre o bolsonarismo, que é um barquinho que une pessoas que não partilham exatamente dos mesmos ideais. Então a galera do Paulo Guedes, esse pessoal da política econômica mais liberal, tá querendo que o dinheiro venha para o Brasil. Se o presidente da República, com a sua gestão, não conseguir apresentar para o investidor internacional um cenário de confiança em relação à política ambiental, essa galera vai abandonar o barquinho do bolsonarismo. Mas, ao mesmo tempo, o presidente Jair Bolsonaro fica ali naquela situação entre a cruz e a caldeirinha, porque o Ricardo Salles e essa postura de não, ongueiro, ambientalista, índio, é uma postura que agrada muito a base ideológica dele, a quem ele precisa animar, porque ele depende desse pessoal para continuar com o apoio que eles representam. Bom, acho que é isso, o vídeo já deve ter ficado gigantesco, basicamente só dizendo para vocês tomarem muito cuidado se assistirem às lives do presidente da República, porque ele fala coisas completamente desconectadas da realidade e que podem representar um risco real para a saúde das pessoas em relação à cloroquina e para a saúde no nosso meio ambiente em relação à Amazônia. Para quem assiste os vídeos do presidente da República e acredita naquilo que ele diz, ou seja, de que a imprensa está falsificando dado, de que é tudo uma mentira, de que os dados têm sido fraudados, eu peço aqui a vocês que insistam com o presidente da República para ele apresentar evidências daquilo que ele diz. Então a gente está esperando, por exemplo, as provas da fraude na eleição de 2018 e a gente está esperando por evidências em relação às fraudes dos números apresentados pelos nossos institutos em 2019 e agora também em 2020, tá bom? É isso, gente, espero que vocês tenham gostado, até mais, beijo, se inscreve no canal e aproveita para compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!